Isso é muito importante nós sabermos, né? E sabemos, amados, que o Espírito Santo foi Ele que superintendeu o processo da canonização para assegurar que apenas os livros certos fossem incluídos aqui. Então é muito importante, amados, esse estudo, né? Porque nenhum livro da Bíblia que nós temos aqui tornou-se parte do cânon, né? Por ação de um concílio de igreja. Apenas os concílios das igrejas apenas reconheceram a canonicidade de certo livro credenciados que nós temos hoje. Então, por que é importante, amados, nós estudarmos sobre a formação das escrituras, o cânon das escrituras? Essa lista de livros que nós temos hoje, 66 livros que compõem a Bíblia Sagrada. Porque existem pessoas, amados, que desacreditam, né, de algumas partes da Bíblia. Até no meio da igreja cristã, né? Hoje em dia, através da teologia liberal, né, algumas pessoas não acreditam que a Bíblia ela é a palavra de Deus. Algumas pessoas acreditam que ela contém a palavra de Deus. Ou seja, aquela parte da Bíblia que agrada essas pessoas, eles aceitam como inspirado. As que não aceitam, né, eles querem descartar, né? Mas a Bíblia, mas ela é toda inspirada por Deus, como nós estudamos sobre a inspiração da Escritura. Ela é toda soprada por Deus, né? Homens santos, movidos pelo Espírito Santo, amados. Eles escreveram as Escrituras através do poder do Espírito Santo, e nós temos a convicção que nós temos aqui 66 livros completamente inspirados por Deus. É muito importante, amados, porque existem teólogos hoje, estudiosos da palavra de Deus, grupos até, grupos religiosos, e até grupos mesmo de alguns grupos de igreja evangélica,
que não crê na canonicidade da Bíblia Sagrada, que todos esses livros são inspirados por Deus, como eu falei aqui para os irmãos, né? Sem falar do relativismo hoje que nós vivemos, né? Hoje em dia, para as pessoas, não existe mais uma verdade absoluta. A verdade absoluta cada um diz que tem a sua verdade. Não é assim, amados. A palavra de Deus ela é a verdade absoluta. Jesus Cristo diz: santifica-o na verdade. A tua palavra é a verdade. A palavra de Deus nós podemos confiar. E nós vamos ver como foi formado, né, o cânon. Nós vamos estudar sobre a formação do cânon do Antigo Testamento. E depois vamos estudar sobre o cânon, né, que é a lista de livros que compõe a Bíblia do Novo Testamento. Amém? Então, amados, sem falar, né, do catolicismo também. A Igreja Católica acrescentou alguns livros, né, do Antigo Testamento que são chamados apócrifos, ou seja, essa palavra apócrifo significa secreto, oculto, que são livros, amados, que não são inspirados por Deus, né? E muitas vezes um católico vai criticar a nossa Bíblia, dizendo que faltam livros, que a nossa Bíblia está incompleta. Então, amados, nós vemos que é muito importante nós termos um estudo sobre isso. Eu não sei qual foi um irmão que certa vez foi evangelizar aqui, ou foi falar com alguém, um homem católico, e levou a Bíblia e falou: olha, essa Bíblia sua aí não está correta não. A Bíblia certa é 73 livros. Né? E a pessoa, o irmão, ou foi uma irmã, não estou lembrado agora quem foi, e disse que ficou sem saber responder, né? Se tivesse estudado sobre a formação dos livros da Bíblia e entender que a Bíblia Católica, ela usa a Bíblia Católica, ela usa a Bíblia baseada na Vulgata Latina, que é uma Bíblia do Antigo Testamento, onde eles acrescentaram livros apócrifos, mas não está de acordo com a Bíblia em hebraico, a Bíblia hebraica, a Bíblia que os judeus realmente creem, que são igualmente as nossas escrituras aqui. Só muda a separação, né, dos livros, né? Eles separaram de uma forma diferente. Mas quando a gente vai olhar, é os 39 livros que nós temos. Nós vamos ver sobre isso aqui. Então, irmãos, é muito importante, amados, nós sabemos disso, né? E lembrando também que a Bíblia, amados, significa conjuntos de livros, né? Por isso chama Bíblia, não é apenas um livro, é vários livros que compõem a Sagrada Escritura, né? E essa Bíblia contém vários livros escritos por várias pessoas em épocas diferentes. Amém? Então, embora a Bíblia seja formada de um único volume, como nós temos aqui, ela não é um único livro, ela é uma coleção de 66 livros individuais, visto que há tantos livros que juntos constituem a Escritura Sagrada. Por isso chama-se Bíblia. Amém? Está dando para compreender, amados? Qualquer dúvida pode falar, viu? Então, amados, o que significa a palavra cânon, pastor? É uma palavra grega, amados, que significa vara de medir, significa régua ou norma, né? O que significa isso? Significa regra, princípio ou critério, pelo qual esses livros aqui foram julgados, né? Julgados, as normas que foram usadas, para que nós possamos ter convicção que a Bíblia que você tem, ela é a palavra de Deus, que ela é inspirada por Deus, que ela é infalível, que ela é inerrante, ela não tem erros. Amém? Então foi feito, logicamente, primeiro quem começou foi Deus, né? Você fez o Espírito Santo, porque no tempo dos apóstolos, né? Até no tempo dos apóstolos, mas tanto no Novo Testamento como no Antigo, no tempo dos apóstolos, no tempo de Cristo, as escrituras do Antigo Testamento já estavam todas concluídas. E nós vemos que Jesus citou muitos textos do Antigo Testamento, como escritura, como palavra de Deus. Por isso nós podemos confiar. E a do Novo Testamento, do mesmo jeito, amados. No Novo Testamento, as cartas dos apóstolos mesmo, né? Nós sabemos que foi algo, a revelação, ela foi progressiva, né? E cada carta dos apóstolos, amado, ela passava de igreja por igreja.
dominada pelas cartas dos apóstolos, e nós vamos ver quando a gente for ver o cânon do Novo Testamento. Mas significa isso, amados. Então nós precisamos saber quais os escritos que pertencem à Bíblia e quais os que não pertencem à Bíblia Sagrada, né? Então o cânon das Escrituras, amados, é a lista de todos os livros que pertencem à Bíblia, os livros que foram julgados, medidos e aceitos como Sagrada Escritura, né? Glória a Deus. Então, amados, nós não devemos subestimar a importância dessa questão. Por quê, pastor? Porque a palavra de Deus, as Escrituras, amados, é a nossa bússola. Ela que nos guia, amados. Ela é lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho. É ela, amados, que vai nos Jesus examinar as Escrituras, porque julgaste nelas a vida eterna, e são elas testificam de mim. O apóstolo Paulo diz que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil, para que o homem de Deus seja perfeito e totalmente perfeito, habilitado para toda boa obra. Não tem como ser habilitado para toda boa obra, não tem como ser um crente maduro, um crente usado por Deus, amado, sem Escritura, sem Bíblia Sagrada. Então, amados, a Bíblia, amados, ela nutre a nossa vida espiritual. Nós somos alimentados de que forma? Palavra de Deus, oração. Mas a palavra de Deus, ela é o nosso alimento. Ela é o nosso alimento, né? Então, o que transmite fé ao nosso coração? A pregação da palavra de Deus, a pregação de Cristo. Ela transmite a verdadeira fé, né? Ela faz o que mais? A palavra de Deus nos santifica. Você quer ser um crente santo? Você quer ser um crente comprometido com Deus, um crente consagrado? Jesus Cristo disse o quê? Santifica na verdade. A tua palavra é a verdade. Meu irmão, não há santificação sem a palavra de Deus. Sem palavra de Deus, meu irmão, não há santificação. E eu sei que tem crente, meu irmão, que não gosta de ler Bíblia, tem crente que não gosta de estudo bíblico, tem crente que só quer saber de show. Tem crente que só quer saber que não é errado, eu sei que a igreja tem que ter louvor, mas tem crente que só gosta do louvorzão, meu irmão. Só do louvorzão. Louvor é adoração a Deus, louvado seja o nome do Senhor, mas quer ser santo, quer ser maduro, tem que ser através da palavra de Deus. O apóstolo Pedro diz: desejai ardentemente como criança recém-nascida o genuíno leite espiritual, para que nos seja dado crescimento para a salvação. Não há crescimento, não há maturidade sem Bíblia Sagrada, amados. A Bíblia Sagrada, amados, ela vai revelar quem é Cristo, vai revelar sobre o plano salvífico. A Bíblia Sagrada vai nos mostrar quem é Deus. A Bíblia Sagrada vai nos mostrar como nós voltamos a ter comunhão com Deus. A Bíblia Sagrada vai nos ensinar o que Deus requer de cada um de nós, o que nós temos que fazer para agradar a Deus. Sem Bíblia, meu irmão, não tem nada disso, amados. Então é muito importante, amados. Por quê? Porque a Bíblia, ela é a nossa regra de fé e prática. E quando nós estudamos sobre a inspiração das Escrituras, nós vimos que a nossa regra de fé e prática não é tradição de homem, não é filosofia de homem, amém? Não é filosofia de homem. A nossa regra de fé e prática é as Escrituras Sagradas. Ela é a autoridade de Deus. Glória a Deus. Ela é a autoridade de Deus. Então, amados, aumentar, porque é importante saber quais os livros que são os livros que realmente são inspirados por Deus. Porque aumentar ou diminuir a palavra de Deus impede o seu povo de obedecer plenamente a Deus. Também, amados, retirar, vai nos privar de nós termos o conhecimento do que Deus requer de cada um de nós. Não pode nem acrescentar, nem pode diminuir. Tem que pregar o que se tem aqui, é 66 livros, nada mais. Amém? Pode aparecer outros escritos aí, que já apareceu, né? Outros escritos aí, fomos apócrifos aí, e dizendo que foi escrito por apóstolo A, apóstolo B. Não, mas os livros inspirados por Deus são esses. O cânon da Escritura completa, 66 livros como nós estamos aqui.
Então, amados, as palavras acrescentadas podem exigir das pessoas coisas que Deus não ordenou. Retirar vai fazer com que a gente não obedeça completamente a Deus, do jeito que Deus quer, que a gente ande, que a gente caminhe. E acrescentar, amados, acrescentar vai exigir das pessoas coisas que Deus não ordenou. Então é muito importante, amados. Por isso Moisés advertiu o povo de Israel a não acrescentar e nem tirar a palavra de Deus. Amém? Vamos ler Deuteronômio 4, verso 2. Deuteronômio 4, verso 2. Isso aqui é logo no início do cano das Escrituras, Márcio. Onde foi que originou o cano das Escrituras? Com as tábuas da lei. Ali já iniciou o cano das Escrituras, os 10 mandamentos. Ali foi o início. Depois houve o desenvolvimento. Mas tudo iniciou ali. Amém? Quem vai ler? Deuteronômio 4, verso 2. Amém. Não acrescentem nada à palavra que eu lhes ordeno, nem diminuam nada dela, para que vocês guardem os mandamentos do Senhor, o Deus de vocês, que eu lhes ordeno. Amém? Nada acrescenteis às palavras que eu te ordeno, e dela nada retire, nem acrescentar, nem tirar. Mas obedeça aos mandamentos do Senhor seu Deus, que eu lhe ordeno. Não acrescente e nem tire. Porque é importante aprender sobre as Escrituras Sagradas. Porque você não vai pegar uma Bíblia, mas que tem livros apócrifos, vai formar doutrina de um livro que não faz parte das Escrituras Sagradas. Você não vai pegar a Bíblia dos Mormons, que é um outro testamento, onde o apóstolo Paulo disse que ainda que um anjo desça do céu e pregue o evangelho, além desse seja anátema, maldito, condenado ao fogo do inferno, você não vai pegar um livro desse achando que ele é inspirado por Deus. Você vai ter convicção que a Bíblia que você tem aí, ela é a palavra de Deus, ela é confiável. Amém? Então não pode acrescentar, mas nem pode diminuir, Então é o que eu digo, amados, a igreja tem que se manter em quê? O ministério de uma igreja saudável, ela tem que se manter nas Escrituras Sagradas. Ela nem pode sair para a direita nem para a esquerda. Ela tem que ser fiel ao que está aqui, entendeu? Eu não posso exigir dos irmãos algo que a Bíblia não manda, nem também posso retirar algo que a Bíblia manda. Eu tenho que falar o que a Bíblia fala claramente, e ela é a nossa bússola, a regra de fé é ela. Amém? E o pastor, meu irmão, ele está submisso à autoridade das Escrituras. Nenhum pastor, nenhum papa, nenhum líder religioso pode estar acima das Escrituras. Glória a Deus. Nenhum desses homens tem que estar aqui dentro. Se tiver aqui, amém. Se tiver aqui, obedeça. É um líder religioso, está dentro da Bíblia, amém. Não está, eu não tenho obrigação. Eu não tenho obrigação. Está inventando outra doutrina aí, está colocando coisa para a igreja fazer que não é bíblico, está botando jugo em cima do povo, está retirando coisa que a Bíblia diz que é pecado e que não é, ou então dizer que coisa que é pecado e a Bíblia diz que não é pecado, nem fala disso. Então, mas é isso que por isso é importante a gente entender sobre o cano das Escrituras, sobre o que a Bíblia diz, amados, nem tirar nem retirar. Vamos ver Deuteronômio 12, verso 32. Nós poderemos ler do 31 ao 32. Amém? Fica mais completo. Amém? Pode ler, irmão.
Não é assim que vocês devem adorar o Senhor, seu Deus, porque eles adoraram os seus deuses, fazendo tudo que é abominável ao Senhor e que ele odeia. Até seus filhos e suas filhas, eles queimaram aos seus deuses. Tudo o que eu lhes ordeno, vocês devem observar. Não acrescentem nem diminuam nada. Amém? Meus irmãos, Moisés está orientando o povo, até na adoração a Deus, não fazer o quê? Não adorar como os pagãos adoravam seus deuses. Isso é importante, amados. Ele se firmasse na palavra, que realmente a palavra de Deus ordena, manda, não se desviasse, não acrescentar nem tirar coisa alguma. Por quê? Porque Moisés estava proibindo aqui que eles adorassem o Deus verdadeiro, como as nações adoravam seus falsos deuses. Então elas fazem todo tipo de coisas repugnantes que o Senhor odeia, como queimar seus filhos no fogo, em sacrifício aos seus deuses. Mas vamos aplicar isso agora para o nosso tempo. Vamos aplicar agora para o nosso tempo. Idolatria é pecado ou não? Sim. Sim. Tem igreja que adora ídolos. Pessoas. Tem igreja que adora ser humano. Nós vamos adorar dessa forma? Não. Por quê? Porque a Bíblia manda a gente não fazer isso. Inventar elemento de culto, inventar adoração de culto que Deus não mandou, trazer fogo estranho para dentro da igreja, meu irmão, é pecado, amado. Então é importante a gente conhecer a Bíblia, porque a gente sabe o que é a verdadeira adoração a Deus. O que é o culto a Deus, pastor? O que é esse serviço sagrado a Deus? Meu irmão, o culto a Deus sempre foi palavra de Deus, oração, louvor, batismo e ceia. Isso são os elementos de culto. Passou disso, meu irmão, é invenção humana. É invenção humana. Não tem base bíblica para muitos cultos aí que têm sido realizados aí. Festas pagãs dentro da igreja. Amém? Comemoração de festa junina dentro da igreja. Cada um faz o que quiser. Cada um do líder, cada um pastor vai prestar conta a Deus. Amém? Pode falar, Diácono. Estava vendo nas redes sociais essa semana, o pastor Valadão, que está nos Estados Unidos agora, ele estava colocando na igreja os costumes que eles fazem lá, sobre o negócio do Halloween, está representando da igreja, Veja aqui o que a palavra de Deus diz, olha. Não adorem o Senhor seu Deus de maneira como fazem essas nações, porque ao adorar os seus deuses, ela faz todo tipo de coisa repugnante ao Senhor. Deus odeia, meu irmão. Meu irmão, então aplique-se a fazer tudo o que eu lhe ordeno, não acrescente nem tire coisa alguma. Então acrescentar coisa ao culto é pecado. O que é o culto bíblico? Meu irmão, o culto bíblico, meu irmão, você pode ler a Bíblia toda. É oração, é palavra, é louvor, dízimos e oferta faz parte, batismo e ceia. E isso deve ser suficiente. Eu vou inventar uma forma de adorar a Deus diferente. Eu vou trazer adorações de um exemplo de religiões pagãs para estar dentro da igreja. E nem se utilizar. Pegar culto afro, culto onde eles adoravam eles adoram os falsos deuses daquela forma, aí vai adorar, não, porque cada nação tem sua forma de adorar. Não, meu amigo. A forma de adorar a Deus é diferente. Está aqui, ó. Está aqui. A forma de adorar a Deus é do jeito que a Bíblia manda, é do jeito que Deus mandou. Quem vai ser adorado a Ele? Então Ele é que tem a autoridade de dizer, olha, eu quero ser adorado assim. Deus não aceita fogo estranho, não, amados. Trazer fogo estranho é perigoso. Eu sei que mas faz parte do estudo aqui, amados. Por quê? Porque as Escrituras é suficiente, amados. Bíblia Sagrada, a palavra de Deus é suficiente para a nossa vida espiritual. Amém?
Então, amados, aprenda-se a fazer tudo o que eu lhe ordeno, não acrescente nem tire coisa alguma. Amém? Vamos ver, amados, 1 Coríntios 4, verso 6. 1 Coríntios 4, verso 6. Nós temos que ter cuidado com esse negócio de cultura pagã, né, irmão? Está trazendo para dentro da igreja. Pastor, eu não sei, na palavra, parece que não é lá, parece que foi de Arão. Isso, os filhos de Arão, sete fogo estranho, foi. Eles eram sacerdote, né? Pegaram fogo de fora, né? Para trazer para dentro do templo, onde deveria ser o fogo do próprio templo do altar, o fogo que era de Deus, não o fogo de fora, não, entendeu? Mais ou menos isso. 1 Coríntios 4, verso 6. Pegar do arraial, parece para levar para dentro da tenda, né? 1 Coríntios 4, 6. Fogo estranho, né? Fogo estranho. Fogo estranho. Tem muito fogo estranho por aí, amado. A gente tem que ter cuidado. Isso que é bom conhecer a palavra de Deus. Qual que é, amor? 1 Coríntios 4, verso 6. Só antes de ler esse 1 Coríntios 4, 6, uma coisa também muito importante é que as pessoas também não podem fazer com que essas coisas estranhas sejam motivo de segurar os irmãos. Isso. Ou seja, se não houver essas coisas a mais, então aqueles irmãos não acharão suficiente oração, palavra e louvor. Então só vai estar mantendo jovens, crianças e qualquer outra pessoa se houver algo a mais, porque se retirar esse algo a mais, então as coisas que são bíblicas não são suficientes para fazer com que essas pessoas permaneçam na igreja. Então deve-se sim ter um cuidado muito grande em relação a isso, porque o motivo de nós estarmos ou da gente vir para a igreja é adorar a Deus, é ouvir a palavra do Senhor, é aprender a palavra do Senhor, é tudo voltado ao Senhor. Então não é para o homem, não é para divertimento do homem, da criança, do jovem, mas tudo para o nosso crescimento espiritual e adoração ao nosso Deus. Amém. Antes de carregar aí, hoje eu estava conversando com um pastor, conhecido meu, né? Um antigo pastor de Rejane, ele estava relatando sobre isso, né? A dificuldade das igrejas pequenas, né? Por quê? Porque não tem atrações, como algumas igrejas têm feito aí, não tem dinheiro para trazer cantores de fora, tá? E os membros não querem ficar dentro dessas igrejas. O membro quer ir para a igreja grande, quer ver uma Chile Carvalhais, quer ver um cantor famoso, né? Isso e aquilo, mas meu irmão está perdendo o foco, amados. O foco não é o homem, o foco é Deus, entendeu? Nós não precisamos, amados, estar trazendo cantores de fora para estar estimulando o povo a vir para a igreja, não. O povo tem que vir para a igreja para seguir a Cristo, não a homem. Amém? Deus não está preocupado com pessoa que tem voz bonita ou voz feia, isso aqui não. O Senhor procura adoradores que adoram em espírito e em verdade, adoradores sinceros, adoradores que vêm adorar a Ele. A Ele. Então, mas eu estava conversando com esse pastor e ele falando as dificuldades, muitas vezes se dedicar tanto, as pessoas saem, não prestam satisfação nenhuma, né? Abandona o ministério, vai atrás de muitas novidades aí fora aí, né? Porque há muitas novidades da fé mesmo, né? Há muitos lugares aí que é novidades da fé, mas as pessoas estão perdendo, irmãos, o principal. Igreja, meu irmão, a igreja ela é para adorar a Deus, servir a Deus. O nosso foco é Deus. O nosso foco é Deus, né? Nossa edificação dos irmãos tem. Como é que nós vamos ser edificados? Através da palavra de Deus, através da oração, através da adoração. E isso deve ser suficiente para nós. Passou disso, meu irmão, é doutrina de homem. Passou disso, é invenção de homem. Pode encher a igreja? Pode.
mas converte pessoas de verdade, crentes ficam firmes através disso, fica não. Fica não, amados, porque crente que gosta de novidade da fé não vai parar em canto nenhum. Hoje está numa igreja de parede preto, outro está na outra igreja de fulano de tal, porque faz isso, outra vai porque tem grupo de jovens, não sei o que, isso, aquilo, mas estão perdendo o foco. É Cristo o foco. Cristo é o foco. Deus é o foco. Amém? Então, eu estava dizendo aí, por isso que é importante o pastor doutrinar a igreja na Bíblia, meu irmão. Fazer estudo sistemático, para que as pessoas entendam que verdadeiramente elas são e o que elas estão fazendo e o que é adorar a Deus. Amém? Porque os adoradores do Senhor adoram em espírito e em verdade, em qualquer lugar, mas o Senhor Jesus Cristo disse: onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estou presente. Não precisa ter, pode ser muitas pessoas, pode, também pode ser 2 ou 3, e Ele está presente do mesmo jeito. Amém? Pode ler, amor. Glória a Deus. 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 6, diz assim a palavra do Senhor: E eu, irmãos, apliquei estas coisas por semelhança a mim e a Apolo, por amor de vós, para que em nós aprendais a não ir além do que está escrito, não vos ensoberbecendo a favor de um contra o outro. Amém? Mas o mais importante é isso, né? Nessa linguagem diz assim: que aprenda de nós o que significa não ultrapasse o que está escrito. Não ultrapasse o que está escrito. Cristo é a pedra fundamental da igreja. Cristo é o alicerce da igreja, amados. Porque nós estamos aqui para adorar o nosso Deus, adorar o nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Ele nos salvou, nos redimiu, lavou os nossos pecados. Nós estamos aqui para quê? Para servir a Ele, não é servir a homens. Glória a Deus. Ninguém está vindo atrás de pastor, de fulano de tal, amém. Pastor é o nome de Deus, é o nome de Deus, tem que honrar o pastor, tem que honrar o pastor. Não deve ser adorado. Adorar somente a Deus. Amém? Honrar, mas honrar tem que honrar uns aos outros. A Bíblia manda a gente honrar a todos. Honrar a todos. Entendeu? Honrar a todos. Mas o que é que eu quero falar com isso, amados? Nós não podemos ultrapassar o que está escrito, irmãos. Por isso é importante nós sabermos, olha, que nós temos 66 livros aqui que é suficiente. É suficiente para nos alimentar, para nos ensinar. Eu não preciso estar correndo atrás de outras coisas. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Então, amados, o conhecimento preciso do canto da Escritura é, portanto, de extrema importância para que nós possamos confiar em Deus, obedecer a Ele de forma absoluta. De forma absoluta. Precisamos de uma coleção de palavras sobre os quais temos certeza serem palavras do próprio Deus para nós. Então está aqui, o cano das Escrituras, a lista de livros que compõem a Bíblia, nos dá o conhecimento que os diversos livros da Bíblia são genuínos, dignos de credibilidade, canônicos, livros inspirados e aprovados por Deus. Pode ter confiança no que você está lendo aqui e aprendendo dentro da palavra de Deus. Ela é suficiente, irmãos. A Bíblia é suficiente. Olha, crente que se alimenta da palavra de Deus, crente que é maduro, não fica correndo atrás de qualquer evento de doutrina, não, meu amigo. Ele se firma aqui, na palavra de Deus, é suficiente para ele. Ele não vai atrás de modinha da fé, não. Lá tem uma igreja que está, amém, Deus abençoe e tal, vai, né? Mas com Deus é suficiente. Tem pregação da palavra, tem adoração, tem louvor, está fazendo a obra de Deus, glória a Deus. É suficiente, amados. Eu estou sendo alimentado com a pura palavra de Deus, amém. Então fique nessa igreja. Porque hoje em dia, meu irmão, o pessoal está pulando de gado em gado. De gado em gado, né? Quando pula de uma seita para uma igreja genuína, louvado seja o nome do Senhor. O ruim é quando sai de uma igreja genuína para ir para uma seita, por falta de conhecimento da palavra de Deus.
Quando Oséias 4,6 diz: o meu povo perece porque lhes falta o conhecimento. Por causa de quem? Por causa do sacerdote. O sacerdote não estava ensinando ao povo, instruindo o povo. Então, amados, esse é o nosso. Nós temos que ter credibilidade da palavra de Deus. Amém, amados? Então, amados, nós cremos que o livro do Velho Testamento, os livros do Velho Testamento, assim como do Novo Testamento, são genuínos, autênticos, inspirados por Deus. São conjuntos de livros que compõem tanto o Antigo como o Novo Testamento. Nós temos a palavra de Deus aqui, amados. Nós temos a palavra de Deus. Meus irmãos, se tratando dos judeus incrédulos, daqueles que não se converteram a Cristo, né? O judaísmo ortodoxo, né? Que segue a tradição judaica, eles não acreditam no Novo Testamento. Eles só aceitam o Antigo Testamento. Por quê? Porque eles não acreditam que Jesus é o Messias, então ele nega o Novo Testamento. Os judeus ortodoxos é assim, aqueles que seguem a tradição judaica, né? Não aceitam os livros do Novo Testamento. O catolicismo romano é importante falar, não porque a gente gosta de falar da igreja, não, mas a gente tem que falar para os irmãos o certo, para que os irmãos entendam. O catolicismo romano, desde o Concílio de Trento, de 1545 a 1563, incluíram no Antigo Testamento os livros chamados apócrifos. Eles incluíram 7 livros a mais, fora algumas adições ao livro de Daniel e de Esté, se eu não me engano. Adicionaram mais algumas coisas. Mas esses livros são livros ocultos, livros amados que não são inspirados por Deus, que é 1ª Esdras, 2ª Esdras, Tobias, Judite, algumas adições a Daniel, Salmos de Azaria, tem Canto dos Três Jovens, História de Susana, Belo e Dragão, algumas adições a Esté, Coração de Manassés, Epístola de Jeremias, Baruque, Eclesiástico de Siraque, Sabedoria de Salomão, 1º e 2º Macabeus. Então, os livros apócrifos, amados, são livros ocultos, secretos, não tem via de regra reconhecida pela maioria dos crentes, dos cristãos estudiosos, né? Porque não preenche os requisitos do teste de canonicidade, não foram aprovados, amados. Eles têm pouco valor espiritual e não podem ser contabilizados como as escrituras. Quando alguém lê esses livros, fica claro que eles não foram inspirados por Deus. É bem claro. Então a Bíblia Católica, mas tem 7 livros a mais do que a Bíblia Evangélica. Tem Tobias, Judite, 1º e 2º Macabeus, Sabedoria, Eclesiástico, Baruque e alguns acréscimos nos livros de Daniel e Esté, né? Então, a Bíblia Católica ela tem 73 livros, porque ela tem esses 7 livros abaixo do Antigo Testamento. Livros apócrifos, não são livros inspirados por Deus. E a nossa tem 66 livros. Amém? Então, amados, os livros apócrifos consistem de até 14 livros escritos durante o período entre o Antigo e o Novo Testamento, que foram incluídos alguns desses livros na Vulgata Latina, né, na versão original do rei Tiago, né, que é a tradução em inglês, e ainda faz parte da Bíblia Católica e de algumas outras versões. Então o cânon do Antigo Testamento ele estava completo na época de Jesus, composto como nós temos a nossa Bíblia aqui no Antigo Testamento em português, do mesmo jeito. Do mesmo jeito, né? Como nós vamos estudar aqui, nós vamos ver. Não tem acrescentado livros apócrifos. O livro apócrifo, meu irmão, foi colocado na Septuaginta e foi colocado na Vulgata Latina. E a Igreja Católica pega esses livros porque eles formam suas doutrinas de orar por mortos, purgatório, algumas falsas doutrinas através desses livros. Porque nas Escrituras Sagradas mesmo não tem como formar essas doutrinas.
Por isso é importante a gente estudar sobre o cânon das Escrituras, né? E outra coisa também, nem Jesus, nem os seus apóstolos citaram esses livros constantemente, porque eles não consideravam inspirados. Nem Jesus nem os apóstolos citaram no livro Apócrifos. Amém? Então, o que é que esses livros ensinam, pastor? Mas eles ensinam que dá esmola, purifica o doador do seu pecado. Está lá em Tobias, capítulo 2, 8 e 9. E também Eclesiástico 3,30. Eles ensinam que é possível expulsar demônio com feitiçaria. Veja que coisa, meu irmão. Igual a Bíblia para aí. Olha, já tem a primeira heresia aqui, heresia, né? Ensina que dá esmola, purifica o doador dos seus pecados. Meu irmão, o que purifica o doador dos seus pecados é o sangue de Cristo, é o sangue do Cordeiro, é o sacrifício de Cristo, não é dar esmola. De onde é que eles tiram isso? No livro de Tobias 2, capítulo 2, verso 8 e 9, e de Eclesiástico 3,30, né? Eles ensinam que é possível expulsar demônio por feitiçaria, mas a Bíblia fala que nenhum feiticeiro herdará o reino de Deus. Feitiçaria é pecado, é abominação aos olhos de Deus. Então esse livro Apócrifos ensina isso, como Tobias capítulo 6, verso 8 e 18, né? A crença que dinheiro pode expiar pecado, né? Como da Igreja Católica veio as compras das indulgências, né? Para tirar do purgatório a alma daqueles que estão, né? Para tirar da alma lá, pagava indulgência e tal, né? Da alma daquelas pessoas mortas que estavam no purgatório. Uso de magia, ideia de salvação por obras. Nesse livro ensina intercessão pelos mortos, a existência do purgatório, está lá em Sabedoria 3, 1 ao 4. Ensina atitude anticristã como vingança, crueldade e egoísmo, como tem Judite 9:2 e Eclesiástico 12:6. Então, meu irmão, é um livro, meu irmão, que é totalmente contrário do que a Escritura inspirada por Deus ensina. Além disso, amados, eles têm erro geográfico, erro cronológico, de data e muita heresia. Muita heresia esse livro tem. Então, o cristão verdadeiro, amados, eles rejeitam os apócrifos devido à grande quantidade de heresias e até lendas absurdas graves. Tem lendas, meu irmão, que é só misericórdia, né? Tem lendas que é só o sangue do Senhor Jesus Cristo, né? Então, tem erros também, como eu falei aqui, histórico, erro geográfico, erro cronológico. Então eles não passaram pelo cânon da Escritura, foram reprovados. Por que a Igreja Católica usa, pastor? Porque, meu irmão, eles baseiam suas doutrinas desse livro. Está lá, no Antigo Testamento deles, 7 livros a mais. Então, no Antigo Testamento, pastor, ele foi escrito no hebraico, amados. No hebraico. No Antigo Testamento, né, dentro a esse que nós temos em português, ele veio do Taná, que tem os mesmos 39 livros do Antigo Testamento da nossa Bíblia em português. Ele só é dividido de uma forma diferente, né? Eles contam como, se eu não me engano, 24 livros. 24 livros, porque tem alguns livros que eles contam juntos, como eu vou falar aqui, né? Mas a nossa Bíblia em português, a Bíblia protestante do Antigo Testamento, foi tirada da Bíblia hebraica Taná, que tem os mesmos livros que nós temos aqui. Amém? Os mesmos 39 livros que nós temos aqui, né? A palavra Taná representa uma divisão do cânon que eles dividem em 3 partes no Antigo Testamento: em lei, profetas e escritos. Lei, profetas e escritos, né? A primeira divisão do cânon é lei, que chama-se Torá. A Torá. Qual é a Torá? É os 5 primeiros livros do Antigo Testamento, né? Que é Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio, né? Saiu da Taná. Taná, né? Só chama-se Torá, que é o livro da lei.
A segunda divisão desse livro, né, é o livro Profetas, né? Chama-se Nevim, que tem 8 livros como Josué, Juízes, 1 e 2 Samuel são contados como um livro só, 1 e 2 Reis são contados como um livro só, Isaías, Jeremias, Ezequiel, os 12 profetas menores, né, como Oséias, Joel, Amós, Abaías, Jonas, Miqueias, Naamã, se conta como um livro só. Por isso dá uma quantidade a menos, mas é o mesmo livro que nós temos aqui, porque as divisões são diferentes nos livros que nós temos aqui. Amém? Então a terceira divisão do livro que eles têm também é escrito, que chamam os escritos, e são 11 livros, que são os mesmos que nós temos aqui: Salmos, Provérbios, Jó, Canto dos Cantos, Ruth, Lamentação, Eclesiastes, Esther, Daniel, Esdras e Neemias formam como um só livro, e 1 e 2 Crônicas como um só livro. Então, amados, assim sendo, de acordo com o cânon hebraico, o Antigo Testamento tem 24 livros para os judeus, que é equivalente aos nossos 39 livros em português, né? Porque o nosso é dividido de uma forma diferente, porque eles contam alguns livros juntos, né? Como eu falei aqui, os 12 profetas menores eles contam como um livro só, 1 e 2 Samuel como um livro só, 1 Reis como um livro só, Esdras e Neemias como um livro só, 1 e 2 Crônicas como um livro só, mas é os mesmos livros que nós temos. Então, meu irmão, essa nossa Bíblia aqui, meu irmão, está bem de acordo, meu irmão, com a Bíblia que Jesus, os apóstolos de Cristo e a igreja primitiva usava do Antigo Testamento, mas era idêntica a essa nossa aqui, que nós temos hoje aqui. Amém? Que é 39 livros na nossa, no Antigo Testamento, e 27 do Novo, somando tudo dá 66 livros. Nós podemos confiar, mas que são livros da palavra de Deus. Amém? Então, mas no tempo de Jesus, o cânon do Antigo Testamento já estava completo. Estava composto exatamente dos mesmos livros do Antigo Testamento que nós temos hoje na nossa língua portuguesa. A língua protestante, ela não pegou livros da Septuaginta, nem pegou livros da Vulgata Latina, da tradução Vulgata Latina e da Septuaginta. Por quê? Porque tinha livros apócrifos incluídos nessas Bíblias, livros não inspirados por Deus, só que a católica pegaram como base essas traduções. E aí, se você não entender, você vai conversar com o católico e ele vai dizer: não, sua Bíblia é adulterada, sua Bíblia aí está faltando um livro. A Bíblia diz que pode nem acrescentar nem tirar, vocês tiraram o livro. Não, meu irmão, aí continua, pelo contrário, ele não acrescentou. A Bíblia nossa está de acordo com a Bíblia judaica, amados. No Antigo Testamento, a Taná, né? Taná, do mesmo jeito, amados, do mesmo jeito que está formada a nossa aqui. Amém? No tempo de Jesus, amados, já estava essa Bíblia toda concluída, né? Ela estava completa, composta exatamente do mesmo livro que nós temos. Jesus expressou, amados, uma concepção extremamente elevada das Escrituras. Jesus citou vários textos das Escrituras do Antigo Testamento, né? Vamos ver Mateus 5,17. Mateus capítulo 5, verso 17. Não penseis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim destruir, mas cumprir. Amém? Amém. Mateus 5,17, né? Não pense que vim abolir a lei, ou destruir, né? Ou os profetas. Não vim abolir, mas cumprir. Quando Jesus está falando aqui sobre lei dos profetas, ele está falando de escritura da Taná, que ela é dividida em lei, profetas e escrito. Toda ela já estava completa, amado. Jesus estava dizendo que ela o Antigo Testamento é a palavra de Deus.
E nós temos esse Antigo Testamento na nossa Bíblia aqui. Do mesmo jeito da Taná. Louvado seja o nome do Senhor. Nossa Bíblia protestante, nossa Bíblia, a Bíblia evangélica, ela está de acordo com a Bíblia correta. Ela não acrescentou nenhum livro, nem tirou. Nem acrescentou, nem tirou. Né? Vamos ler Mateus 4, verso 3 ao 10, esse é um pouco longo. Mateus 4, do 3 ao 10. Será que é 3 ao 10? Peraí, deixa eu ver. Amém. Isso isso mesmo. A tentação de Jesus. E chegando-se a ele, o tentador disse: Tu és o Filho de Deus, manda que esta pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito: Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo. E disse-lhe: Se tu és o Filho de Deus, lança-te aqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordens a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que não tropece em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor seu Deus. Novamente o levou o diabo a um monte muito alto e disse-lhe: Todos os reinos do mundo é a glória deles. E disse-lhe: Tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Até aí tá bom. Até o 10. Amém? A tentação de Jesus, amado, Jesus citou as escrituras várias vezes contra o tentador. Ele usando as escrituras, porque está escrito, Satanás, porque está escrito. Jesus, amados, ele venceu as tentações, lógico que ele é Deus, mas ele usou as escrituras. E Jesus estava usando as escrituras do Antigo Testamento como palavra de Deus. Por quê, pastor? Porque no tempo de Jesus já estava toda a escritura concluída. A escritura sagrada. Amém? Vamos ler Lucas 24, 44. Lucas 24, verso 44. Se tiver alguma dúvida, algum irmão pode perguntar. Não sabe se souber responder, ou se já responder mais. Apócrifo é de tradição judaica. Judeus não sei. Não diga assim, porque no caso não tem nenhuma relação com nenhum dos autores dos que escreveram a Bíblia. Não, nenhum autor da Bíblia. Eles até citam o nome como se fosse de algum apóstolo, mas não é verídico, não. É falso. Lucas 24, 44. E disse-lhes: São essas as palavras que vos disse, estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo o que me estava escrito na lei de Moisés, e nos profetas e nos salmos. Amém? Jesus citando as escrituras do Antigo Testamento sobre o que estava escrito sobre ele. As escrituras do Antigo Testamento, amado, revelam a Cristo. Revela a Cristo. Vamos ver João 5,39. Eu queria ver se conseguia terminar esse livro do Antigo Testamento daquele jeito que vai dar, não. Tem bastante coisa. Eu sempre que eu vou ler um lugar de coisa aqui. Isso. João capítulo 5, verso 39. 39. Olha aí.
examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Amém? Jesus disse: examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas que testificam em mim. Né? Jesus está usando a Escritura do Antigo Testamento, amados. Escritura do Antigo Testamento. Examine, estude, né? Investigue pelas Escrituras, examine as Escrituras. Amém? Aí vem e fala Estude, examinar é estudar, é estudar profundamente, né? Estudar profundamente, não apenas ler, né? Tem coisa na Bíblia que com a leitura rasa você vai entender, mas tem coisa que tem que estudar. Por isso existe o culto de doutrina. Por isso existe o culto de doutrina que deve haver nas igrejas evangélicas, né? Escola Bíblica Dominical, né? Por isso que existe, muitas pessoas criticam, mas seminários, o camarada tem um chamado pastorado, é necessário sim estudar a Bíblia, pois ele vai usar a Bíblia para alimentar o rebanho de Cristo. Ele tem que conhecer a palavra de Deus, ele tem que estudar, ele tem que ser um estudioso das Escrituras lá. Ele vai ensinar o quê? Vai ensinar heresia ao povo, vai ensinar coisa que vem no coração dele, vai estar inventando coisa que a Bíblia não manda, ou então interpretar texto errado e aplicar errado. Então é uma responsabilidade grande, amados. Mas às vezes aqui Jesus citando as Escrituras e mandando eles examinar, porque as testemunhas do próprio Cristo e nelas estão a vida eterna. Amém? Vamos ver João 15, verso 25. João 15, verso 25. Mas isto aconteceu para que se cumpra o que está escrito na lei deles: odiaram-me sem razão. Amém? Jesus mais uma vez citando as Escrituras e falando que estava acontecendo, estava se cumprindo, né? Na lei de quê? Do livro do Antigo Testamento, da Taná, o livro da lei, da Torá, né? Da Torá. E vem da Taná, logicamente. Amém? Você vê Jesus citando, amados. Jesus citou mais de 40 vezes em seu ministério, em torno mais ou menos 40 vezes seu ministério no Antigo Testamento. 40 vezes ele citou textos do Antigo Testamento. Como o quê? Como escritura inspirada por Deus, como palavra de Deus. Amém? Só isso aqui, amados, era suficiente, sem falar que Jesus cumpriu mais de 300 profecias do Antigo Testamento que ele cumpriu no Novo. Mais de 300 profecias, amados. No lugar que Jesus nasceu, quando a mulher descer traído, várias coisas. Né? Quando ele foi para o pai dele, José e Maria, foi para o Egito, tudo estava profetizado. O nascimento original de Cristo, de uma virgem. Como Isaías fala, tudo isso, amados, tudo isso está nas Escrituras Sagradas e ela é a palavra de Deus. Então, irmãos, tem outros textos aqui que eu quero dar uma adiantada, mas o que é que eu quero dizer? Que a Bíblia que você tem aí em português corrigida, atualizada, a linguagem que você tem, ela está de acordo com a do Antigo Testamento hebraico. Amém? Esses 39 livros são idênticos aos livros da Bíblia hebraica, né? São divididos de uma forma diferente, porque se contar os livros juntos, mas a nossa separa, mas são os mesmos livros. Não tem nenhum livro apócrifo aqui, nenhum livro secreto, nenhum livro oculto, nenhum livro de lendas, mas são livros, amados, que foram aprovados, né? São livros inspirados por Deus e você pode ter confiança neles. Quando nós vamos estudar sobre como Deus preservou as Escrituras, nós vamos estudar sobre isso. Nós vamos ver
quanto de imperadores se levantaram para destruir as escrituras e nunca conseguiram. Quantos impérios, quantos papas tentaram destruir as escrituras e não conseguiram. Principalmente para que as pessoas não lessem as escrituras. Foi Bíblias queimadas, fizeram de tudo, amados, mas nunca conseguiram destruir as escrituras, ela permanece. Por quê? Porque é o poder de Deus de preservar a sua palavra, para que a gente saiba as coisas de Deus, a revelação de Deus. Amém? Então, amados, acho que vai dar tempo. Acho que vai dar tempo. Eu quero entrar na semana que vem o cânone do Novo Testamento, como foi formado. Então a nossa divisão em português é lei, poesia, profeta e história, né? O da Taná é escrito, lei, né? E profetas. Então, mas são os mesmos livros. A única coisa que está diferente das divisões, porque o livro da Taná é junto. Não existe esse negócio de Samuel segundo Samuel. É só Samuel e pronto. Nem bota nem primeiro nem segundo. Eles contam junto, né? Esdras e Esther juntos. Amém? Aí por isso que dá essa quantidade. Mas quando nós vamos ver, a nossa Bíblia dividida até para facilitar, para a gente conseguir, né, achar alguns versículos, algumas coisas, colocar versículo para facilitar. Mas é a mesma Bíblia, mas quando um católico chegar para você e dizer a você, olha, a Bíblia que você está aí é a Bíblia adulterada, vocês tiraram livros, não, a nossa está igual à Bíblia dos judeus em hebraico. Inclusive os judeus hebraicos, eles não aceitaram a Septuaginta, eles não aceitam a Septuaginta, eles usam a Bíblia hebraica, Taná, porque não tem nenhum livro apócrifo. A Septuaginta, que foi traduzido do hebraico para o grego, foi que acrescentaram alguns livros apócrifos e a Vulgata Latina, por Jerônimo. Não porque Jerônimo não quis, ele foi obrigado a colocar os livros apócrifos. Ele foi obrigado a colocar o livro apócrifo. Então a Bíblia católica é baseada na Vulgata Latina. Por isso que existem esses 7 livros a mais, que são livros a mais, que não são inspirados por Deus. Amém? Então, mas como foi composto esse livro do Antigo Testamento? A própria Bíblia Sagrada, o Antigo Testamento revela e aponta o processo de formação da Bíblia. Como já começou o cânon, essa lista de livros sendo aprovada e sendo contada como escritura, né? Tudo começou, mas pelo próprio Deus. O próprio Deus, quando deu a Moisés os 10 mandamentos, já começou ali. O canto da escritura já começou com as tábuas da lei. Amém? Vamos ver Deuteronômio 31, verso 9. Não, primeiro vamos ver. Peraí, deixa eu ver aqui, calma. Deixa eu ver aqui o texto certo, né? Sim, Deuteronômio 31, 18. Não, Êxodo 31, 18. Vamos ver Êxodo 31, 18. Êxodo 31, 18. Quando o Senhor terminou de falar com Moisés no Monte Sinai, entregou-lhe as 2 tábuas de pedra, gravadas com os termos da aliança, escrita pelo dedo de Deus. Amém? Quando foi o início da escritura? A partir daí. Foi logo o início. E depois o que aconteceu? O próprio Moisés, inspirado por Deus, acrescentou palavras inspiradas por Deus. Não foi que ele acrescentou por vontade própria, não. Ele próprio, amados, inspirado por Deus, no processo de desenvolvimento das Escrituras, trouxe revelação a mais das Escrituras.
Vamos dizer Deuteronômio 31 agora. Deuteronômio 31, verso 24 e 26. Deuteronômio 31, 24 e 26. Amém. Amém. A direita está cheia. Ele está cansado do trabalho, mas está rápido aí nas páginas da Bíblia. Está vendo? Amém. Glória a Deus. Santo Deus. Tendo Moisés acabado de escrever integralmente as palavras desta lei no livro, deu ordem aos levitas que levavam a arca da aliança do Senhor, dizendo: peguem este livro da lei e coloquem-no ao lado da arca da aliança do Senhor, seu Deus, para que fique ali como testemunha contra vocês. Amém? Nós vemos ali alguns escritos a mais, né? Por Moisés, né? E também a Bíblia mostra, amados, outra referência ao trabalho de escrita de Moisés, indicando, amados, que os primeiros livros do Antigo Testamento também foram escritos por ele. Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, né? Esses livros foram escritos por Moisés, né? Vamos ver Êxodo 17, verso 14. Êxodo 17, verso 14. Então o Senhor disse a Moisés: escreva isto para memória num livro e repita-o a Josué, porque eu vou apagar totalmente a memória dos amalequitas da face da terra. Amém? Fora os 10 mandamentos, Deus foi trazendo mais revelação a Moisés e mandando ele escrever. Amém? Vamos ver, foi Êxodo 17, 14. Vamos ver Êxodo 24, verso 4. Êxodo 24, verso 4. Moisés escreveu todas as palavras do Senhor e levantou-se pela manhã de madrugada e edificou um altar ao pé do monte e 12 monumentos, segundo as 12 tribos de Israel. Amém? Veja a formação do cano no Antigo Testamento sendo formado. Começou com Deus com o 10 mandamentos, depois Deus deu revelação a Moisés, mandando Moisés escrever e Moisés escrevendo, como escritura de Deus, como mandamento de Deus, né? Vamos ver Êxodo 34, verso 27. Êxodo 34, verso 27. Amém? Disse mais o Senhor a Moisés: escrevo estas palavras, porque o filho conforme o teor destas palavras tenho feito parte contigo e com Israel. Êxodo 34, 27. Isso mesmo. Disse o Senhor a Moisés: escreve essas palavras, porque é de acordo com elas que faço aliança com vocês e com Israel. Escreve essas palavras. Mas a Bíblia foi sendo formada aqui no cano do Antigo Testamento. Amém? Moisés foi escrevendo os primeiros livros da Escritura, né? Através de quê? Inspirado por Deus. Deus foi que mandou. Não foi Moisés por conta própria. Como fala lá em 2 Pedro, né, não sei se é capítulo 2, eu preciso agora, 19 ao 20. Nenhuma escritura foi dada por interpretação de homem, mas homens santos, movidos pelo Espírito Santo, né, escreveram as palavras de Deus, inspiradas pelo Espírito Santo. As palavras inspiradas pelo Espírito Santo. Amém? Então foi aí que foi a própria Bíblia
Bíblia relata como o Antigo Testamento foi sendo revelado. E depois de Moisés, aí vem Josué. Após a morte de Moisés, Josué também ampliou a correção das palavras escritas de Deus. Veja aí, Josué 24, 26. Josué 24, 26. Josué 24, 26. Isso. Amém. Amém. E Josué escreveu estas palavras no livro da lei de Deus, e tomou uma grande pedra e erguiu ali debaixo do carvalho que estava junto ao santuário do Senhor. Amém? Josué registrou essas palavras no livro da lei de Deus. Ele escreveu, registrou essas palavras. E nós vemos também, amados, que mais tarde, outros em Israel, em geral, aqueles que exerciam o ofício de profetas, por isso que eu disse que o profeta como ofício não existe, porque o profeta como ofício, ele foi inspirado por Deus para escrever as Escrituras, e hoje não tem nenhum homem que pode dizer que ele recebe a revelação de Deus, pode fazer parte da Escritura, que já estão toda concluída. Mas, mais tarde, em Israel, em geral, aqueles que exerciam o ofício de profeta, ampliaram a palavra da parte de Deus. Vamos ver 1 Samuel 10, 25, não vai dar para ler tudo não. Mas só para os irmãos terem uma noção, nós vamos encerrar aqui por causa do horário. Já deu 9 horas. A semana a gente deu um pouco mais desse texto que tem aqui. 1 Samuel 10, 25. Amém. E declarou Samuel ao povo o direito do rei, e escreveu no livro, e pôs-o perante o Senhor. Então despediu Samuel a todo o povo, cada um para a sua casa. Amém? Samuel expôs ao povo as leis do reino, ele a escreveu num livro e o pôs perante o Senhor. E aí nós vamos ver outros profetas também, Isaías e outros também, Jeremias, escrevendo e fazendo parte do canto da Escritura, como nós temos hoje a Escritura. Nós temos o livro da lei, dos profetas, Salmos, Provérbios de Salomão, tem também falando, Salomão também inspirado pelo Espírito Santo. Todas as Escrituras, mas no Antigo Testamento ela foi formada dessa forma. E ela própria relata como o cano dela foi concluído. E tudo através de Deus. Como lá em 2 Pedro, qual foi o texto mesmo? 2 Pedro. A irmã pode ler aí, 2 Pedro 1, 20, 21. Então o microfone. Vai para achar, calma, vai chegar lá. É 2 Pedro. 2 Pedro 1. Isso é até 19, Vai 19 até o 21. 19. Assim temos ainda mais segura a palavra profética, e vocês fazem bem em dar atenção a ela, como a uma luz que brilha em lugar escuro, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça no coração de vocês. Primeiramente, porém, saibam que nenhuma profecia da Escritura
Escritura provém de interpretação pessoal, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Amém? Toda profecia da Escritura, amados, ela veio, eles não fizeram por vontade própria, por interpretação que vier na cabeça deles, não, eles foram movidos pelo Espírito Santo e foi palavra inspirada por Deus. Então, amados, já no tempo de Jesus, no tempo da igreja primitiva, toda a Escritura do Antigo Testamento já estava concluída, a Taná já estava concluída, os mesmos livros que nós temos aqui, amém? Esses livros são inspirados por Deus. Jesus Cristo e os apóstolos citaram as Escrituras do Antigo Testamento como palavra de Deus. Então são palavras que nós podemos confiar. Você tem uma Bíblia bem segura. Você tem uma Bíblia bem segura para a glória do Senhor Jesus Cristo. Amém? Então, quando for para a semana, nós vamos ler só alguns textos a mais sobre alguns profetas nesse desenvolvimento, ampliando a palavra de Deus, no qual formou o cano da Escritura, e nós vamos entrar na formação do cano do Novo Testamento. Como foi criado a lista de livros do Novo Testamento, e como nós podemos confiar que é a palavra de Deus e também faz parte da Escritura Sagrada. Amém? Deus possa nos abençoar, mas é muito importante, irmão, a gente estudar sobre essas coisas, porque, mas para que a gente cada dia mais se firme na verdade no Senhor, né? O apóstolo Paulo disse nos últimos tempos, né, muita apostatarão da fé, por dar ouvido a espíritos enganadores e doutrina de demônio. Então, é importante, mas a gente estudar a palavra de Deus, amém?